turma, dando continuidade aí com as nossas videoaulas de educação física. Nossa videoaula é de número 17, nós iremos estudar um pouco sobre a segurança alimentar, que é um tema aí que está dentro da temática da alimentação, ok? Então, o objetivo da nossa videoaula é compreender a importância da segurança alimentar e de uma alimentação saudável para a saúde e qualidade de vida. Então, nós temos aí o dia 16 de outubro, que é uma data que faz menção aí ao Dia Mundial da Alimentação, onde busca conscientizar a sociedade acerca de temáticas aí como a fome, a desnutrição, a obesidade, a alimentação saudável e a segurança alimentar, certo? Então, quando a gente fala de segurança alimentar, vem em mente alguns questionamentos, como por exemplo, os produtos alimentícios de hoje, será que eles são nutritivos? Nós sabemos que a produção alimentícia em grande escala exige a utilização aí de muitas substâncias químicas, como os fertilizantes, os agrotóxicos, os aditivos químicos. Então, será que a utilização dessas substâncias de fato produzem alimentos nutritivos, seguros, livres de contaminação e que de certa forma não façam mal à nossa saúde? Será possível no mundo de hoje nós nos alimentarmos aí somente de alimentos orgânicos que não passam por esse tipo de processo aí? Será possível uma dieta aí realmente saudável, levando em consideração o processo aí de produção dos alimentos aí que ocorrem em grande escala e que nós utilizamos aí em nossas mesas? Será possível? Então, tudo isso está dentro dessa temática da segurança alimentar. Então, o que é a segurança alimentar? O texto coloca que a segurança alimentar é o acesso a alimentos suficientes, seguros e nutritivos que satisfaçam as nossas necessidades alimentares para uma vida ativa e saudável. Ou seja, a segurança alimentar nada mais é do que o acesso à quantidade necessária de que nós necessitamos de alimentos e que esses alimentos sejam de fato seguros para a nossa saúde. Mas será que isso funciona no mundo que nós vivemos hoje? Eis a questão. Então, alimento seguro é aquele que não causa danos à saúde e à integridade do consumidor. É uma definição bem simples. E, para esse alimento ser seguro para a nossa saúde, envolve toda uma cadeia, desde o produtor até o momento em que aquele alimento chega na nossa mesa. Então, a responsabilidade de fornecer alimentos seguros cabe àqueles que participam de alguma forma na cadeia alimentar, ou seja, desde os produtores rurais, onde o alimento ali é plantado, é cultivado, até as pessoas que preparam os alimentos, inclusive em nossa casa, certo? Então, quando a gente fala de perigos que podem estar presentes aí nos alimentos, nós podemos estar classificando esses perigos em 3 tipos. Os perigos biológicos, perigos químicos e perigos físicos. Então, vamos analisar esses 3 tipos de perigos. O primeiro aí são os perigos biológicos. O que são esses perigos biológicos? São aqueles causados por micro-organismos, como, por exemplo, os fungos, bactérias e os vírus. Quem aí na sua casa não já viu um alimento estragando, criando mofo, um pedaço de pão, por exemplo, um biscoito que você deixa, o que você não consome todo e deixa ali o pacote aberto? Se você observar depois de alguns dias, aquele alimento já está criando mofo. Ou seja, ali é a ação de micro-organismos, como, por exemplo, os fungos. É seguro você se alimentar ainda daquele alimento? Não, não é seguro, porque aquele alimento pode causar algum problema aí para a sua saúde. Então, esse tipo de perigo é classificado como um perigo biológico. Por quê? Porque foi provocado por ação de um micro-organismo, que são quem? Os fungos, certo?
O segundo tipo de perigo são os perigos químicos, que nada mais é do que aqueles aditivos químicos, agrotóxicos, fertilizantes, dentre outros produtos que são utilizados tanto na produção como no manuseio, aí, na forma de higienizar esses alimentos, onde as pessoas utilizam alguns tipos de desinfetantes ou detergentes. Então, de certa forma, esses produtos químicos, eles podem contaminar o alimento, certo? E o terceiro tipo de perigo que pode estar presente aí nos alimentos são os perigos físicos. Geralmente, esses perigos físicos são bem perceptíveis, ou seja, nós podemos visualizar a olho nu, como alguns tipos de materiais que nós podemos encontrar na nossa alimentação, como por exemplo, a foto ali onde a pessoa encontra um pedaço de vidro em uma quentinha. Então esse pedaço de vidro, uma vez ingerido, com certeza pode causar algum dano à saúde da pessoa. Então esse perigo é classificado como perigo físico. Então é o fato de você encontrar pedaços de vidro, plástico, dentre outros tipos de materiais ali no alimento. Ok? Então, quando a gente sempre fala sobre a temática da alimentação, onde nós inicialmente falamos aí da segurança alimentar, obviamente nós também temos que falar de outra temática que é a alimentação saudável. Então, a alimentação saudável nada mais é do que uma alimentação que contém os nutrientes essenciais aí para a nossa saúde. Que nutrientes são esses? São os sais minerais, as vitaminas, os carboidratos, os lipídios e as proteínas. Ok? Então, o texto coloca aí que muitas vezes o termo alimentação saudável é confundido com comer muito. Então, muita gente acaba colocando isso como sinônimos. Comer muito significa comer bem, ou seja, ter uma alimentação saudável, mas isso não é verdade. A alimentação saudável está muito mais relacionada à variedade e à qualidade dos alimentos que você consome do que a quantidade. Então, por isso que o texto coloca que essa variedade e essa qualidade deve ter justamente esses nutrientes aí necessários, que são um total de 5 que eu já mencionei aqui com vocês: os minerais, as vitaminas, as proteínas, os lipídios e os carboidratos. Então, isso sim é alimentação saudável. Então, nós temos aí a pirâmide da alimentação, elaborada aí pelo Ministério da Saúde. Na base dessa pirâmide, nós temos o quê? Que para termos uma saúde, uma qualidade de vida, nós precisamos o quê? Ter 6 refeições diárias e praticar pelo menos 30 minutos de atividade física diariamente. Isso para adultos, porque nós sabemos que crianças e adolescentes, esse tempo é um pouco maior, é 60 minutos de atividade física diária. Então, na pirâmide aí alimentar, nós vimos o quê? Que a base dessa pirâmide coloca como os principais alimentos aí que a gente deve estar consumindo todos os dias em maior quantidade, são aqueles alimentos ricos em carboidratos, que são as massas, os pães, as raízes, os tubérculos. Por quê? Porque os carboidratos exercem uma função muito importante no nosso organismo, que é fornecer energia de que o nosso corpo precisa para desenvolver as atividades diárias e suas funções. Então, seguindo os carboidratos, nós temos aí as frutas, as leguminosas, que são ricas aí em vitaminas e em sais minerais essenciais para o funcionamento aí do nosso corpo. Em seguida, nós temos as proteínas, que são aí encontradas no leite, nos derivados, nas carnes e em algumas leguminosas, como por exemplo feijão, as ervilhas, que é um tipo de nutriente, no caso a proteína, que participa aí da formação das estruturas do nosso corpo. E por fim nós temos aí alimentos que nós devemos consumir, porém em pequenas quantidades, que são alimentos aí altamente gordurosos, ou então os doces, que são alimentos aí ricos em açúcar. Então deve ser ponderado aí a ingestão desse tipo de alimento, deve ser em menor quantidade. Então, por que uma alimentação saudável é tão importante aí para a saúde e qualidade de vida das pessoas? Por quê? Porque ela vai proporcionar a melhoria do sistema imunológico, ou seja, vai estar fortalecendo o sistema imunológico e, consequentemente, ajudando o corpo aí a não desenvolver nenhuma doença.
proporciona maior capacidade de concentração, maior disposição para as atividades diárias, ou seja, você vai ter mais vigor físico para desenvolver as suas atividades do dia a dia, previnem o corpo de desenvolver doenças, auxilia aí no sono, na melhora do sono e combate aí a depressão, o estresse, a ansiedade. Então eu trago para vocês algumas dicas para uma alimentação saudável que você pode estar adotando, como por exemplo, evitar o consumo de alimentos aí ricos em gorduras, certo? Consumir também menos sal e menos alimentos ricos em açúcar. Beber pelo menos 2 litros de água por dia. Evitar aqueles alimentos com conservantes, por exemplo, aqueles alimentos enlatados, que já são alimentos pré-prontos. Então, para aumentar a validade desses alimentos, é utilizado uma grande quantidade de conservantes, então você deve estar evitando o consumo desses alimentos. Procurar uma alimentação variada e colorida, porque é essa alimentação variada e colorida que vai fornecer todos aqueles nutrientes ali essenciais para a nossa saúde. Comer entre 3 a 5 porções de frutas por dia, porque as frutas são alimentos riquíssimos aí em vitaminas e em fibras. Comer em intervalos regulares de 3 horas, ou seja, ter em média 6 refeições por dia e evitar os fast foods, que são aqueles alimentos altamente calóricos, como por exemplo os famosos hambúrgueres, que eu sei que todo mundo gosta. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido aí um pouco a questão da segurança alimentar, da alimentação saudável. Na próxima aula nós teremos resolução de exercícios acerca dessas temáticas. Então, bons estudos a todos e até a próxima videoaula.